O massoterapeuta David está cansado da vida que leva até que encontra Efraim, seu melhor amigo de infância. Efraim apresenta um novo ramo de negócios ao jovem e juntos começam a lucrar com a venda de armamentos para o Pentágono. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de drama chamado Cães de Guerra, de 2016. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Em 2008, um homem é arrastado por homens encapuzados. Ele tenta explicar que não sabe a língua deles, mas uma arma é apontada para ele. Esse homem se chama David e é um comerciante internacional de armas. O homem relata que para um país entrar em guerra, deve gastar dinheiro para equipar os soldados. Considerando isso, a guerra é uma economia. Foi isso que David aprendeu. Em Miami, no ano de 2005, David está fumando em seu carro quando a polícia chega dizendo que ele não pode estacionar nem fumar no local. O jovem tenta explicar que está esperando dar o horário para atender um cliente, mas o policial não permite que ele continue lá. David atende seu cliente realizando massagens. Ele conta estar perdido, mas que decidiu mudar de vida vendendo lençóis de qualidade para asilos. Ele usa suas economias para comprar caixas de lençóis e visita um dos asilos, porém o negócio não dá certo. Dias depois, o jovem aparece a um velório onde encontra seu amigo de infância, Efraim, que não via há muito tempo, pois o jovem havia ido embora de Miami. Juntos, eles dão um passeio pela cidade. No caminho, eles conversam sobre o negócio que Efraim tinha com o seu tio de venda de armas. O jovem conta que seu tio o enganou por $70 mil. Ele conta que fez uma grana e decidiu abrir seu próprio negócio, por isso voltou para Miami. Os dois visitam um cara que Efraim precisa encontrar. Um grupo de homens diz para o jovem que o cara não está e oferecem erva para ele. Efraim dá dinheiro aos homens, eles não entregam a droga. Com isso, Efraim vai até seu carro e pega uma metralhadora. David se assusta, mas Efraim manda que ele se acalme, pois possui porte de arma. David fica admirado com a capacidade do amigo. O jovem chega em casa e conta para sua esposa que encontrou Efraim e diz que vai almoçar com um amigo no outro dia. No dia seguinte, David vai até o escritório de Efraim. No caminho, ele tenta realizar a venda dos lençóis. O cliente nega realizar a compra. Chegando no local, Efraim conta que atualmente só está vendendo armas para o exército dos Estados Unidos. Diz que vende várias coisas para o Pentágono, como armas, munições e protetores, além de máscaras de gás. Ele conta que o rendimento é bem alto. Explica para David como funciona o seu negócio. De volta em casa, a esposa de David, que se chama Is, conta que está grávida. No outro dia, Efraim questiona o amigo como irá alimentar o bebê. David demonstra preocupação. Efraim diz que ele deveria trabalhar para ele. Ele tenta explicar que não pode, pois ele e a esposa não concordam com a guerra, mas o amigo o convence. Em casa, ele mente para a esposa, dizendo que vai entrar em um negócio com Efraim para vender lençóis ao exército americano. O jovem começa a estudar sobre o negócio de armas e se tornou um cão de guerra, pessoa que ganha dinheiro com as batalhas sem pisar em um campo de batalha. Durante os negócios, David conhece Ralph. Ralph, dono de diversas lavanderias em Miami, é um sócio de Efraim, que financia o negócio em troca de 25% dos lucros, ou o que ele acreditava ser 25%. Ralph acreditava que Efraim era um judeu que realizava esse negócio para apoiar Israel. David conta que Efraim tinha a capacidade de ver quem você queria que ele fosse e se tornar essa pessoa. A dupla está em uma boate quando David conta que conversou com Henry Girard. Isso deixa o colega surpreso, pois se trata de um grande comerciante no ramo. Efraim vê uma linda mulher e oferece dinheiro para ela fazer um programa para ele. Com isso, o jovem se envolve em uma briga com um homem e David entra no confronto. A dupla vai até uma lanchonete quando David recebe uma ligação do Capitão Santos. Ao encerrar a ligação, o jovem comunica ao amigo que conseguiram fechar o contrato das beretas, o maior contrato que fecharam até o momento. David acompanha sua esposa
até o ultrassom. O jovem recebe uma ligação de trabalho. No telefone, Capitão Santos pergunta como está o transporte das armas e diz que está preocupado das armas saírem direto da Itália, pois lá foi aprovada uma lei que proíbe o transporte de armamentos para o Iraque. David, que não fazia ideia disso, mente ao comprador dizendo que já está resolvendo isso. Sua esposa sai do exame e comunica que é uma menina. David comunica a Efraim sobre a situação. O amigo diz que farão o transporte para a Jordânia e, posteriormente, encaminharão as beretas para o Iraque. David e Is organizam um jantar entre amigos. Uma das convidadas, chamada Emily, diz para David tomar cuidado com Efraim, pois conhece a prima dele e ficou sabendo que o jovem roubou $70 mil do tio. Ao ouvir isso, David conta que ficou sabendo que foi o contrário. Efraim aparece na casa do amigo perguntando por que ele não atende o telefone. Os dois saem de casa e Efraim conta que a alfândega da Jordânia confiscou as beretas. David recebe uma ligação do Capitão Santos. Durante a conversa, Efraim pega o telefone do amigo e tenta convencer o cliente a não encerrar o negócio, mas o capitão encerra a ligação. A conversa é ouvida por Is. A garota começa uma discussão com o marido, por ele não ter contado a verdade a ela e por estar envolvido com a guerra. Efraim interrompe a discussão e entra no quarto onde o casal está, perguntando se David possui passaporte, e diz que eles devem ir para a Jordânia. A dupla chega na Jordânia. Eles tentam conseguir a ajuda da embaixada americana, mas não conseguem apoio. Por isso tiveram que lidar sozinhos com a situação. Eles se encontram com um homem que possui contatos com o governo do país. Usando um menino de 12 anos como tradutor, o cara diz que ele levará 6 semanas para conseguirem autorização para retirarem as armas. David diz que precisam das armas para aquele dia. Efraim dá dinheiro ao homem para resolver a situação. 3 dias depois, a dupla não obteve resposta e Efraim se desespera. David tenta acalmar o amigo. Eles recebem uma ligação e se encontram com um homem. Ele entrega as armas para a dupla. David diz ao intérprete que precisavam que as armas fossem levadas para Bagdá. O garoto explica que eles devem transportar as armas com um caminhão e diz que Marlboro, que também está no local, é o amigo contrabandista na região. David está relutante, mas Efraim concorda com o plano. Assim eles começam a viagem. Durante o trajeto, eles são barrados por homens armados que mandam que eles mostrem a carga. Para sair da situação, Marlboro entrega uma das caixas aos soldados. Então são liberados para seguir viagem e conseguem chegar ao Iraque. Os 3 estacionam em um posto de gasolina. David acorda e vai procurar por Marlboro no posto, porém se depara com um homem morto no local. Ele volta para o caminhão, acordando Efraim, e conta o que aconteceu. O amigo reage de forma tranquila, dizendo que estão em uma zona de guerra. Efraim sai do veículo para se aliviar. Lá ele vê Marlboro na parte de trás do posto. David recebe uma ligação de Is. Durante a ligação, ele avista um grupo armado se aproximando. Ele desliga o telefone e grita para Efraim se apressar. O homem, ao ver a cena, avisa Marlboro e vai até o veículo. Ele consegue ligar o caminhão quando o contrabandista chega com 2 latas de combustível. Ao ver o que está acontecendo, ele corre atrás do veículo, abandonando um dos galões, e consegue subir no caminhão. O grupo armado se aproxima do caminhão, porém um helicóptero do exército americano aparece e permite que os 3 passem e interceptam o grupo armado. Eles chegam em Bagdá. Lá eles se encontram com o Capitão Santos. O homem parabeniza os jovens e diz que eles fizeram um ótimo trabalho. Eles recebem o dinheiro e são escoltados até o aeroporto pelo exército. O contrato das beretas fez com que a dupla fizesse nome e começaram a fechar diversos contratos. Eles compraram 2 carros e 2 apartamentos luxuosos no mesmo prédio. Ralph também faturou uma grana e isso fez com que eles aumentassem o investimento. Com esse faturamento, eles expandiram a empresa e contrataram uma equipe. A filha de David já nasceu e um dia ele se levanta de madrugada para cuidar dela. Ele aproveita para consultar seu computador e vê um negócio que chama sua atenção. Ele chama Efraim. Este seria o maior contrato a ser realizado pela empresa. Para realizar o contrato, eles deveriam ter a capacidade para armar um país inteiro. Por isso, a dupla comparece a um evento em Las Vegas, conhecido como Vegas X.
Eles descobriram que, para fechar o negócio, deveriam unir muitos fornecedores e lidar com centenas de autorizações para realizar o transporte. Isso exigirá que eles enfrentem um desafio de logística. Em uma mesa de apostas, David conhece um homem. O jovem vai até Efraim e diz que Henry, um grande comerciante de armas, está esperando por eles no bar. A dupla se encontra com o homem. Henry diz que poderá ajudá-los com um contrato, preenchendo todo o pedido. O negociante conta que possui contato com a Albânia, país que se preparou para o ataque do Ocidente e que agora está se preparando para se unir com a OTAN. Por isso, precisa se livrar de todo o armamento da época da União Soviética. Efraim questiona por que Henry não realiza o contrato por ele mesmo. O homem responde que está proibido de realizar negócios com o exército americano por suspeita de terrorismo. David fica preocupado em fechar negócio com o homem. Mais tarde, Efraim tenta convencer o amigo a fechar negócio. No outro dia, eles encontram Henry e dizem que vão fechar negócio. David comunica ao negociante que desejam ver a mercadoria. Eles começam a combinar a viagem da dupla para a Albânia. Lá eles encontram com Willy Pinari, presidente da maior empresa de exportação de armas do país. A dupla se apresenta ao homem e são levados até onde está a mercadoria. Após testarem munição, eles retornam para Miami e encaminham a proposta para o governo. 5 meses depois, Efraim conta para David que eles ganharam o contrato. Com isso, eles passaram pelo processo de inspeção do governo para poderem assinar o contrato. E para passarem pela auditoria, eles tiveram que forjar a contabilidade da empresa dos últimos 3 anos, incluindo registros, extratos bancários e pedidos de compra. Eles foram para Illinois participar de uma reunião com os oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Durante a reunião, os oficiais contam que ficaram preocupados em deixar o contrato nas mãos da empresa deles. Mas a proposta era tentadora demais para recusar, pois estava 53 milhões abaixo da oferta mais próxima. Ao ouvir isso, Efraim se desespera por perderem uma boa quantia em dinheiro. Em casa, David diz para a esposa que precisa voltar para a Albânia por 2 semanas. Ele fica surpreso com a reação fria da mulher e pergunta o que está acontecendo. Ela conta que ficarão um tempo na casa da mãe de Is e questiona por que o marido não contou que foi para o Iraque. Ele tenta acalmar a esposa dizendo que não queria preocupá-la. A jovem então conta que estava procurando o número do encanador e viu as fotos. Ela diz que tinha um cano vazando no banheiro de hóspedes, por isso queria o número do encanador. Conta também que por isso conseguiu encontrar uma grande quantia em dinheiro que David estava escondendo dela. O jovem tenta negar, mas a mulher vai embora com a filha. No escritório, Efraim vai até a sala de David entregar um presente, um enfeite de uma granada dourada, em agradecimento pelo amigo aceitar viajar. David aproveita a chegada do amigo para entregar ao sócio um contrato social da empresa, dizendo que deseja apenas formalizar o acordo. Efraim assina o acordo e David o guarda na gaveta. Na Albânia, David vai até o armazém, onde está a carga para iniciar o transporte. Porém, acontece um problema e ele liga para Efraim, que está em uma boate. Ao descobrir isso, os dois iniciam uma discussão e David diz que o amigo deveria estar no escritório, pois embora seja noite onde ele está, nos outros países com que trabalham já é dia. Ele conta que houve um problema com a munição e que descobriu que a carga tem origem chinesa. A dupla liga para Henry e diz que descobriram que a munição é chinesa e que o Pentágono não vai aceitar. David diz que eles precisam resolver aquele problema e pergunta o que irão fazer. Henry se irrita e diz que isso é um problema da dupla. Para resolver o problema, David permanece na Albânia para tentar contactar outros fornecedores do leste europeu. Após voltar de sua caminhada, David encontra Efraim em seu quarto de hotel. Efraim diz para seu amigo que teve uma grande ideia e que eles deveriam reempacotar as balas. Assim ninguém saberá que é chinesa. Mesmo sabendo que é ilegal, David concorda por ser a única saída. Bash Kim, motorista da dupla no país, apresenta a eles um fornecedor de caixas, chamado Inver. Eles fecham com Inver para começar a reempacotar a munição. Dias mais tarde, Efraim está no escritório e liga para David.
Ele conta que conversou com Bashkin quando estava na Albânia e descobriu que o tio do motorista trabalha no Ministério da Defesa da Albânia. Soube que Henry está lucrando 400% em cima deles. David diz que eles também fazem isso, mas Efraim diz que quer tirar Henry do contrato. David tenta convencer o sócio a não fazer besteira, dizendo que se ele fizer algo, vai voltar no primeiro voo para Miami. Ele continua dizendo que ele está na Albânia trabalhando, enquanto Efraim está lá o sabotando. Ao ouvir isso, Efraim diz que ele tem razão. Enquanto continuam conversando, Efraim vai até a sala de David e pega o contrato social. Durante a noite, o quarto de David é invadido por um grupo de homens encapuzados, que capturam o jovem. Eles arrastam David até um carro e o colocam em um porta-malas. Eles levam até um prédio em construção. Henry está lá e aponta uma arma contra ele. O homem questiona David sobre ele tentar cortá-lo do acordo. David diz que entendeu o recado e é abandonado no local. O jovem vai até o armazém, onde é interceptado por Inver, que diz que não recebeu nenhum pagamento até o momento. O homem afirma que sabe o verdadeiro motivo dos jovens pedirem para mudar a embalagem da munição. David fica surpreso com o fato de Inver não receber nenhum pagamento, e o homem conta que Efraim não atende suas ligações. David diz que precisa voltar para Miami e que voltará em uma semana. Quando voltar, pagará o homem. Quando está no táxi para ir para o aeroporto, ele é interceptado por uma mulher, esposa de Bashkin, que diz que o marido não voltou para casa. O homem nunca foi encontrado e não acharam nenhum vestígio de Bashkin. David vai até Is e conta sobre reempacotar munições chinesas e promete nunca mais mentir para a mulher. Ele fala que deseja voltar a ser massoterapeuta. Ela concorda e o abraça. O homem vai até o escritório e diz para Efraim que só deseja a parte dele no contrato e que está fora. Conta para o amigo que Henry botou uma arma na sua cabeça. Efraim tenta convencer o sócio a continuar, mas David está decidido. Os dois discutem sobre o valor. David vai até sua sala, mas não encontra o contrato. Nervoso, o jovem pega o presente que ganhou do sócio e acerta o vidro que separa as salas. Ele sai da empresa. 3 meses depois, Ralph encontra David e começa a conversar com o jovem. O homem diz que é normal haver brigas, mas que Efraim se sente mal pelo que aconteceu e pediu que ele fosse o intermediador entre eles. David aceita se encontrar com o ex-sócio. No local do encontro, Efraim pede desculpas pelo que aconteceu e diz que pensou sobre o assunto. Ele diz que está disposto a pagar uma rescisão ao amigo no valor de 50 mil por ano durante 4 anos. David pergunta se aquilo é uma piada. Ralph responde que eles nunca tiveram um acordo formal da sociedade, mas o jovem responde que tem provas de tudo que fizeram, da documentação forjada e fotos deles reempacotando munição chinesa. O investidor se surpreende com essa informação. Durante a conversa, Efraim solta que faturaram 8 milhões com o contrato, e David responde que Ralph acreditava que ganharam apenas 3. O jovem conta ainda que enviaram relatórios falsos ao investidor. David finaliza dizendo que pode acabar com Efraim. O outro responde que isso irá acabar com os dois, e sai dizendo que não pagará nada a David. Em casa, David recebe uma ligação do New York Times, perguntando se ele tem tempo para falar sobre a antiga empresa e da suposta reembalagem da munição chinesa. O homem afirma que não sabe do que estão falando e conta que há uma antiga investigação sobre isso. Com isso, David desliga o telefone. Saindo do seu apartamento no elevador, David se encontra com Efraim. Eles conversam sobre a ligação do New York Times. Efraim pede desculpa pelo que fez. David manda que ele pare de mentir, pois sabe que o outro está fazendo isso por medo que ele abra a boca. Efraim confirma e David dá um soco no antigo sócio. Ao chegarem no térreo, eles se deparam com uma equipe do FBI. Os dois são presos. David conta que de todas as mentiras que contaram para o governo, o que acabou com eles foi o fato de Efraim não pagar o cara das caixas, que os denunciou. Com a denúncia, o FBI iniciou uma investigação em grande escala. A polícia prendeu Ralph, que realizou o acordo de delação premiada.
Quando tentava intermediar a discussão entre os sócios, na verdade tratava-se de uma armação e Ralph estava com uma escuta do FBI. Os dois foram acusados. Efraim foi condenado a 4 anos de prisão, enquanto David cumpriu 7 meses de prisão domiciliar. Esse acordo serviu como base de estudo para descobrir tudo o que há de errado no processo de compras do governo. No ano de 2022, a empresa estará apta a realizar novamente contratos com o governo. David continua trabalhando como massoterapeuta e quando vai atender um cliente, ele se depara com Henry abrindo a porta. O homem diz ao jovem que se o quisesse morto, ele já estaria morto. Ele entra no local e eles começam a conversar. Henry pede desculpas pelo que aconteceu na Albânia, que estava errado sobre as informações que obteve. O homem agradece o jovem por não tê-lo incluído no depoimento. David pergunta se o homem o encontrou por acaso na mesa de apostas e se ele sabe o que aconteceu com o motorista da Albânia. O homem não responde e entrega uma parte dos lucros que teve com o contrato, dizendo que ele não deve mais fazer perguntas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado desse filme de drama. Se gostou, deixe um joinha no vídeo, um comentário e se inscreve no canal para nos fortalecer. No final, separamos um vídeo especial para você. Te vejo no próximo Recap!